Pombal Informa News começa agora e já pode observar um ambiente diferente. Nós estamos aqui muito bem acolhidos, fomos muito bem recebidos pelo pastor Julimar, da Igreja Presbiteriana aqui de Pombal. Motivo do programa estar aqui hoje no templo da Igreja Presbiteriana de Pombal, aqui em nossa cidade. E por esse motivo nós estamos aqui com essa figura carismática, esse cara sensacional, que eu tive o prazer de conhecer e ficar com essa amizade, espero que para sempre, pastor Julimar. Obrigado por nos receber na sua igreja, na Igreja Presbiteriana, aqui de Pombal. Obrigado, querido. Obrigado a você. Um prazer recebê-lo aqui e agradecer, a disposição e a visão de vocês de poder cobrir a história desses 78 anos da Igreja Presbiteriana. Estou aqui representando toda a membresia e nos sentimos muito felizes de recebê-los aqui. Um prazer muito grande contar aqui com a presença de vocês. Inicialmente, para a gente trazer aqui as primeiras impressões, gostaria que o senhor dissesse de onde o senhor é, como veio parar aqui em Pombal para conduzir aqui a Igreja Presbiteriana. Muito bem, eu sou cearense, sou de uma cidade chamada Parambu, no sertão do Ceará, uma cidade do tamanho assim de Pombal, e estava pastoreando em Iguatu, onde passei 9 anos, e recebi uma ligação de uma das lideranças daqui na época, o presbítero Josenildo, nos convidando para conhecer a igreja de Pombal na ocasião. E assim nós viemos passar um fim de semana aqui, em 2011, e foi quando a direção, o conselho da igreja, nos convidou e nos falou do projeto para que em janeiro de 2012 nós pudéssemos iniciar um trabalho aqui. E nós aceitamos, oramos, pedimos a direção de Deus, e desde então, da primeira semana de janeiro até os dias de hoje, nós estamos aqui já convivendo na cidade de Pombal, uma cidade extremamente acolhedora, de pessoas maravilhosas, pessoas amigas, pessoas que realmente são muito especiais, e a cada dia que passa a gente tem essa relação muito saudável e nos adaptamos com muita facilidade aqui à região e a todos que convivem nessa maravilhosa cidade. A história da igreja, claro que a gente não vai saber do início, mas assim, a gente sabe que veio de uma família de Umburaninha, de São Domingos. Nós temos uma origem, a Igreja Presbiteriana aqui no sertão da Paraíba, ela acontece nessa região de São Domingos, num sítio, que hoje é chamado, que é Sítio Formiga, mas conhecido como Umburaninha, aonde tem um templo, aonde a igreja lá formada, já organizada há quase 100 anos. Então, uma família veio para cá, veio para Pombal, e aí iniciou os trabalhos nas casas, em oração, estudos bíblicos, pregação da palavra, e aí foi anunciando o evangelho na cidade de Pombal, e consequentemente, e aí começou a crescer, e aí foi o tempo que chegou, o número foi aumentando, e aí foi organizada como pessoa jurídica, como instituição Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Pombal. De lá até este momento, então, Deus já levou muitos daqueles que foram os fundadores, daqueles que iniciaram o trabalho aqui em Pombal, mas no decorrer dos anos, aquela boa semente que foi semeada por esses há tanto tempo atrás, ela permanece viva até hoje, e essa é uma das missões que a igreja tem, que é de poder levar ao coração do homem esta verdade do Evangelho, de que Jesus Cristo, o amor de Deus, ele é realmente incomparável, e a gente continua com esta mesma proclamação nos dias atuais. Uma coincidência, hoje é uma sexta-feira, 3 de agosto de 2018, mas no dia 3 de agosto, não sei o dia, de 1940, isso, era edificada a pedra da Igreja Presbiteriana de Pombal, Então, você vai ver isso nos livros históricos, em todas as atas da igreja, onde tem o registro de toda a constituição desta igreja, aonde foi inaugurada a pedra
desta igreja, com toda a sua liderança, os presbíteros, os diáconos e o pastor, na ocasião, iniciou esse trabalho aqui. Faz bem lembrar a você e a todos os queridos que nos ouvem, que nesse período, em termos de aparência, o templo foi alterado no decorrer dos anos. Porque naquela época a estrutura, ela não foi feita com todo o material que se tem no templo de hoje. Então, há mais de 20 anos, foi mudada, ela tinha uma torre frontal, né, o templo, e ela foi alterada porque a sua estrutura não tinha mais condições de permanecer. Então, foi feito uma novo projeto para frente da igreja. Passados os anos, então nós temos essa terceira imagem hoje, que é a imagem central, atual, que as pessoas que convivem, que moram aqui em Pombal conhecem. Então, mudou fisicamente, como também mudou as pessoas. Então, desde 3 de agosto, que é exatamente o dia de hoje, que é mais especial ainda, que a gente está muito feliz de agradecer a Deus pela história dessa igreja, porque realmente é belíssima, onde você vê que desde o seu início até o dia de hoje, o plano, a visão da igreja é de ensinar, é de que as pessoas conheçam o Evangelho através da Escritura. Muda-se de aparência o templo, física, mas a essência da igreja, a sua doutrina, a sua base sólida, são inegociáveis, não se muda. Então, para você perceber que nesses anos todos, assim como ela iniciou, com toda a sua doutrina, com todo o seu ensinamento, com toda a sua visão, ela permanece até nos dias de hoje com sua mesma estrutura doutrinária, ou seja, é a base, né, da comunidade. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais de aniversário e comemoração, mas eu gostaria que a gente tratasse agora de um assunto muito importante. Por exemplo, cada religião tem a sua doutrina, tem o seu ensinamento, tem a sua maneira de conduzir o seu, vamos chamar de rebanho, pode ser. Isso. A Igreja Presbiteriana de Pombal, o que é que oferece para os presbíteros, para as pessoas que são da Igreja Presbiteriana e também para quem... Os congregados, né? Por exemplo, escola dominical. Eu, quando era adolescente, criança para adolescente, eu frequentava a escola dominical, salvo engano, aqui do outro lado. E também cantatas de Natal, eventos festivos, comemorativos. Mas assim, para a gente voltar, o que é que a igreja hoje oferece, por exemplo, para as crianças do pessoal da presbiteriana? Bom, eu disse há pouco tempo que ela não mudou, não alterou a sua essência. Então, hoje nós contamos com este mesmo modelo. Nós temos no domingo, às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical. O nome já diz, é uma escola, ou seja, é um lugar de estudo, é um lugar de se aprofundar. Se aprofundar em quê? Na Escritura. Então, nós temos aqui a classe desde os menores, de 3 anos, 5 anos, de até 7 anos, 8 anos. Nós temos a classe dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. Então, nós temos lições para todas as idades, certo? Então, isso é desde a sua fundação até os dias atuais e creio que também permanecerá, porque nós entendemos que a escola bíblica ela é fundamental para o desenvolvimento da pessoa, do ser humano, no seu conhecimento. O conhecimento, no caso da igreja, é sobre o reino de Deus, não é? Hoje nós trabalhamos desta forma. Nós temos o culto de oração, na terça-feira, 7h30 da noite. Nós temos na quinta-feira o que nós chamamos de culto de doutrina, de ensino bíblico. Às 9 horas no domingo, nós temos esta escola bíblica dominical, onde nós temos a aula para todos estes alunos, do menor ao maior, do mais jovem ao mais idoso. E temos no domingo, às 18h30, que nós chamamos de culto de adoração e louvor. Entretanto, nós temos também outras áreas que nós trabalhamos. Nós temos o Ministério de Casais, no qual também nós investimos e fazemos questão de estudar, de trabalhar, porque acreditamos que a família é a base
também da sociedade e da igreja. A gente costuma crer que a igreja começa em casa. Então, se a igreja, se a família está bem, a igreja também estará bem. Então, é outro ministério de tantos outros que nós temos, né, da área missionária, de implantação de novos campos. Então, a igreja presbiteriana, ela é muito preocupada, e uma da sua visão é a visão do ensino. A melhor maneira que a gente entende, quando alguém nos perguntar que conselho você, como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Pombal, que conselho você me daria se eu tenho dúvida, se eu tenho insegurança sobre a fé? Você precisa ler a Bíblia e estudá-la. E por isso que a comunidade, a igreja existe, para poder ensinar as pessoas realmente como Deus quis ensinar a sua igreja, o seu povo, o caminho que ele deveria seguir. A igreja, evidentemente, também elabora projetos sociais. Sim. O senhor poderia citar um ou alguns? Que... Os projetos sociais, eles não são anuais ou bimestrais, mas nós também fazemos, nós já fizemos. Nós temos um trabalho, vamos dizer assim, mais interno, quando se tem conhecimento de pessoas com dificuldades, que nós, aqui através, nós chamamos de sociedades internas, dos homens, das mulheres. Então essas pessoas são ajudadas. Mas há uns anos atrás, nós tivemos também o privilégio de fazer um trabalho social, um dos bairros aqui da nossa cidade, onde acho que é mais conhecido como próximo a Sul de Vida Nova, naquela região, onde nós tivemos um momento de entregas de alimentos, de vestimentas, um sopão, levamos médicos, levamos enfermeiros, onde nós pudemos, naquele momento, também estar ajudando a cidade de Pombal e mostrar que a igreja tem um cuidado, tem um zelo também, entender que as pessoas ali também são filhos de Deus, criados por Deus, e precisam também dessa ajuda. Então a igreja tem esse projeto de uma maneira menor, não é tão visível quanto esse que nós fizemos há uns 3 anos atrás. Mas também tem um projeto social de uma maneira assim menor, vamos dizer. Mas fazemos questão também de poder levar às pessoas um cuidado, né, uma assistência como elas merecem. Nós estamos conversando com o pastor Julimar, da Igreja Presbiteriana, a oportunidade em que a igreja comemora 15 anos aqui em nossa cidade e 78 a nível... 78 local. 78 local, perdão. E 158. 158 a nível de Brasil. Isso. Pastor, o que muda, Julimar, por exemplo, com a gente agora, do Pombal em Forma, e Julimar aqui, nesse culto, nessa... Olha, não há mudança. A Bíblia diz que nós temos que ter o mesmo caráter, a mesma índole, a mesma pessoa. A pior coisa que pode acontecer é ser um homem dúbio, de 2 personalidades. Então, o mesmo pastor que está aqui conversando com vocês de uma forma muito mais aberta, que a gente pode sorrir, que a gente pode brincar. Então, a diferença é apenas no sentido de que, quando o pastor está pregando, ele está expondo a Escritura, com toda a sua seriedade, com toda a sua verdade, mas essa verdade precisa também estar presente no meu dia a dia. Então, quando eu compartilho com você a minha alegria, quando eu brinco com você, eu estou transmitindo aquilo que eu tenho. Então, eu tento ser a mesma pessoa que, quando está aqui no púlpito, fazendo uso na pregação, na exposição do Evangelho, da Palavra de Deus, é o mesmo que deve ser com todas as pessoas, com as pessoas da igreja, com as pessoas que não são da igreja, e criar vínculos, porque eu acho que o ser humano, Deus nos colocou aqui para a gente criar amizades, criar vínculos, dividir o Evangelho, né, que é a alegria, que é o prazer de servir a Deus. Então, se eu mudar daquilo que eu sou, eu seria um homem diferente. Apesar de ser um pastor ordenado, estar aqui representando uma igreja, mas também, dentro dessa sua pergunta, eu também sou uma pessoa normal, um amigo, né? Um pai de família, e
tem esposa, tem filhos, então, na verdade, é importante que as pessoas tenham Uma isso. vida normal. Uma vida normal, né? Tem o seu momento de lazer, tem o seu momento de estar com... Mas o senhor também tem essa responsabilidade, por exemplo, o senhor, entre aspas, é o chefe, é o pastor, o senhor quem comanda. Isso, a liderança é muito importante. Está nas suas mãos. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu pensei que mudaria alguma coisa, porque a responsabilidade é maior. É diferente Francisco Bandeira vir a um culto Sim. e assistir, prestar atenção e sair daqui cheio de ensinamento. O pastor está aqui. A responsabilidade de quem está aqui é maior do que quem está. Pronto, nesse aspecto, exatamente essa é a grande diferença, né? O pastor, ele tem uma responsabilidade muito grande porque ele se preparou para isso. A diferença é que quando nós nos assentamos no banco para ouvir, nós entendemos que nós vamos ouvir alguém palestrar e trazer para nós uma palavra que a gente está precisando, né? Que Deus vai usar a vida dele, ensinou para ele. Então essa autoridade espiritual, realmente esse atributo, é uma responsabilidade muito grande do pastor, principalmente no que diz respeito de você ensinar a verdade, de você estudar profundamente a Bíblia e transmitir para aquele que vem a verdade da palavra de Deus. Então a responsabilidade de um líder é muito grande, porque ele é o responsável para se preparar, para estudar e para poder comunicar àqueles que vêm à igreja a verdade plena e absoluta do Evangelho. Então, naquela primeira parte, o pastor é o mesmo no sentido de ser uma pessoa acessível a todo mundo. Mas quando ele está pregando a palavra de Deus, ele tem toda a autoridade, né, e responsabilidade de poder transmitir o Evangelho genuíno da palavra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, porque a informação que você leva às pessoas, ela precisa ser real, ela precisa ser autêntica, ela precisa ser absoluta, não pode existir dúvida. Então essa é a responsabilidade muito grande que o pastor tem, porque quando os congregados, os membros vão à igreja, eles sentam, adoram, louvam a Deus pelo que Ele é, e ao mesmo tempo eles ficam calados, esperando a palavra de Deus ser anunciada, e ser anunciada, exatamente aí onde está a responsabilidade do pastor, ser anunciada de forma verdadeira, autêntica. O pastor saber aquilo que ele apresenta é aquilo que está realmente na palavra, que não foge, que é autêntico, que é absoluto, porque haveria um preço muito grande a ser pago se um ministro do Evangelho fosse ou suba num púlpito para pregar aquilo que não é bíblico, não é? Então aqui a gente faz questão, por isso que a gente diz que uma das características da igreja presbiteriana é o ensino, que nós queremos que as pessoas realmente estudem e estudem profundamente a palavra. Só para citar você, toda quarta-feira à noite nós temos aqui em uma das nossas salas uma classe de estudo com o pastor para aqueles que congregam, que querem conhecer a palavra de Deus e como funciona. São leigos, né? São as pessoas que chegam na igreja, visitam e desejam ser membros, conhecer como é a Igreja Presbiteriana do Brasil e de Pombal. Então nós temos hoje um grupo de mais de 13 pessoas que estamos estudando ao ano todo, desde o início do ano, com todos os temas, todas as doutrinas bíblicas, tirando todas as dúvidas, para que as pessoas exatamente estudem, se aprofundem na Escritura. Aproveitando o tema, digamos que eu venha para um culto, participe como convidado, sempre fui bem recebido, pessoas da minha família também já vieram. Se eu me interessar, esse é o momento? Sim, esse é o momento, porque uma coisa é você vir para o culto e assistir o pastor pregar e ir para a sua casa. Vai terminar aqui, ó. Outra coisa é nós termos tempo, assim como nós estamos tendo aqui, de conversar, de você fazer perguntas teológicas, bíblicas. Pastor, eu tenho uma dúvida, qual é a posição bíblica, teologicamente? Qual é a posição da Igreja Presbiteriana sobre esse tema? Dos mais simples aos mais polêmicos que tem.
Então, na quarta-feira é o dia, vamos supor que você, como você está colocando, você viesse hoje, frequentasse esta igreja e dissesse, pastor, eu estou congregando aqui e gostaria de conhecer mais sobre a Bíblia e sobre a igreja presbiteriana. Então, nós temos essa classe e você poderá passar o tempo que você quiser. Para ser membro dessa igreja, não é o pastor nem a direção que diz, você tem que decidir, porque nós cremos que Deus toca no nosso coração, nos chama e a gente vai se aprofundar e no devido tempo você vai sentir o desejo de dizer, olha, eu realmente me sinto preparado para ser um membro da igreja, membro do corpo de Cristo e servir a Deus nesta igreja. Por que a gente faz isso? Porque nós fazemos questão de que as pessoas tenham conhecimento e saibam a transparência e a doutrina da igreja. Certo? Então, se a pessoa chegar hoje, ela vai para essa classe, ela vai passar 1 ano comigo, estudando tudo, tirando todas as suas dúvidas, conversando, mais uma conversa, não é? Sobre todos os temas. E é exatamente isso que nós estamos tendo nessa classe, que tem sido assim, muito bom. O senhor parece estar adivinhando as perguntas que estão sendo elaboradas aqui e agora. Por exemplo, o senhor como igreja presbiteriana, talvez tenham jovens aqui da igreja que não conheçam o termo que eu vou utilizar agora, mas vocês, não só vocês como as outras igrejas, eram conhecidas como protestantes, sim, crentes e não evangélicos. Como é que o senhor assimila, como é que o senhor analisa hoje essa mudança de comportamento, principalmente da sociedade que não pertence, por exemplo, à igreja presbiteriana, que não o chama mais de o crente, o protestante, hoje é o evangélico. Como é que o senhor denomina essa mudança, pastor? Foi bom para as igrejas? Olha, historicamente, essa sua pergunta, ela nos leva a esse momento histórico, né? Quando iniciou a pregação do Evangelho de Jesus para cá, então, nas perseguições que tinha aos cristãos, realmente os crentes eram chamados de protestantes, porque protestavam contra outros movimentos religiosos e tinham uma visão diferente. E, evidentemente, a gente tem que compreender que as coisas mudaram. Quando nós temos hoje a Bíblia em nossas mãos, no passado não era nessa formatação gráfica, né, com toda a qualidade, enfim, com letras pequenas, com letras maiores, com letras coloridas, tudo vai se alterando, tudo vai mudando. E, evidentemente, que na Escritura nós encontramos textos que se chama, o momento em que, lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, onde se foi chamado a primeira vez de cristãos, aqueles que passaram a seguir a Jesus Cristo. Posteriormente, foram criadas esses nomes para identificar as religiões. E uma delas que se alterou, ao invés de protestante, que sempre dava uma ideia de separatismo, de criar intrigas, não é que a igreja evangélica, hoje, ela deixou de ser protestante. Porque protestar não é a ideia que as pessoas têm de guerrear. Protestar é ter uma ideia diferente do outro, mas com respeito. Então, foi surgindo e a igreja cristã começou a ser chamada de evangélica, dando uma ideia que nasce nas ideias do evangelho e se tornou evangélica. Entretanto, nós precisamos ter muito cuidado, como a Bíblia diz, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos que possam, nós não podemos generalizar, não é, que, olha, a igreja é evangélica. Hoje nós precisamos ter cuidado, porque ser evangélico pode ser muito fácil, de nome, mas a identificação que aquele povo tinha como protestante é que eles realmente eram apegados à Escritura, não permitiam que nada de fora adentrasse na posição que eles tinham da sua fé. Como eu disse, existem coisas que são inegociáveis. A Bíblia, a fé. A Bíblia para nós é a regra de fé e prática. Então, todos os princípios bíblicos, eles são inegociáveis, mesmo que mude com o tempo. Por exemplo, hoje nós vivemos também uma época que se chama mundo gospel, né? Essa ideia, ela trouxe uma conotação diferente de cristianismo, porque o gospel dá a ideia de você ter mais liberdade, de fazer
você está na igreja, mas tem liberdade de fazer o que quiser, virou muito os shows gospel, e sempre a ideia do protestantismo era aquele crente com a sua Bíblia na mão, pregando o Evangelho. Não é que hoje as pessoas não façam a mesma coisa, mas, vamos dizer assim, o meio evangélico, ele se estendeu muito. Então as pessoas passaram a ser conhecidas não mais pelos protestantes que zelavam pela sua fé, que não fechavam as portas, as perseguições eram diferentes, aproveitando o momento. A perseguição naquela época era totalmente diferente dos dias atuais. Nós podemos dizer que as perseguições hoje, ela é muito mais via as redes sociais, a posições contrárias, a querer... Perseguições mais calmas. Mais calmas. Isso. Você hoje tem diversas ideologias. Se o senhor me permitir, eu trouxe aqui o livro de Clemildo Brunet. Certo. Memoriais Ilegados. Tem um trecho do livro que me chamou a atenção quando a gente estava se preparando para conversar com o senhor. E diz aqui o seguinte, que fala do reverendo Agil Lídio Pinto. Isso. Você deve conhecer a história. E fala de perseguições. Justamente perseguições onde, inclusive, tinha um padre da cidade, a gente não vai citar o nome, por questão de época, que liderava esse grupo. De perseguição à igreja. Só que a perseguição daquela época ao reverendo Agil não era essa que o senhor acabou de citar. Sim. Eram grupos que se juntavam, por exemplo, à porta da presbiteriana para chocalhos, gritos, berros, urros, para realmente atrapalhar o culto, o momento de vocês. Assim, graças a Deus isso mudou, né, pastor? Exato. Naquela cultura, vamos dizer assim, que foi um choque muito grande, uma igreja vinha com novas ideias, inclusive com as verdades do Evangelho, de certa forma isso trouxe um choque. E os cristãos eram chamados naquela época de bodes, e outros nomes que eram dados com relação, quando eles estavam no culto, se jogava pedra. Eu posso citar um exemplo aqui real, o que aconteceu na primeira igreja presbiteriana de Patos, em que a perseguição religiosa, ela tem mais de 50 anos essa igreja, em que os bancos da igreja eles foram queimados na perseguição religiosa, por não aceitar aquela comunidade, aquela igreja naquele local. Não foi o caso de Pombal, entretanto, aconteceu essas perseguições, sempre existiam essas perseguições. Só que, como você falou no início, as pessoas foram mudando de mentalidade, as pessoas foram se atualizando, as pessoas puderam se relacionar melhor entre a igreja evangélica e as demais religiões, seja os romanos, os demais grupos religiosos. Então a igreja passou a ser conhecida muito mais pela igreja evangélica, acessível. Nós temos associações de igrejas, associações de pastores evangélicos da cidade. Então a igreja evangélica foi assim a identidade que ficou dos séculos para cá, como a igreja, como o povo de Deus. Você vai para onde? Alguém disse, eu vou para a igreja evangélica. Você congrega em alguma igreja, congrega na igreja evangélica. Então, mas a ideia de evangélica, dessa ideia do evangelho verdadeiro, autêntico, porque há essa diferença. Evangélico, todos nós podemos ser. Agora, viver o evangelho, nem todos conseguem viver. Então, hoje, a perseguição, ela existe? Existe, mas de maneira diferente. Hoje não existe mais perseguição de jogar pedra em cristãos, de falar mal, de queimar bancos. Eu entendo que essa perseguição, tudo se transforma, a própria Escritura, ela explica que nos últimos tempos as coisas iriam mudar também. Então, hoje é um outro modelo de perseguição ao cristianismo, como estou dizendo, nas redes sociais, o ateísmo e outras posições que tem, que não creem no Evangelho. Muitos acreditam que a Bíblia é coisa de passado, que a Bíblia não é para os dias de hoje. E aí começa também transmitir isso para as pessoas. Os nossos jovens nas universidades, eles também estão sendo ensinados, bombardeados com relação a negar a fé, pela visão que se tem de alguns que estão lá,
não estou aqui generalizando, mas os jovens testemunham isso, né? Quando vai se trocar ideias, muita gente não crê em Deus, não crê no Evangelho, não crê na Bíblia, e consequentemente isso causa, né, uma incomodação, embora a gente entenda que faz parte do mundo atual que a gente vive, né? Nós sabemos que vivemos num tempo que existem muitas coisas novas, diferentemente daquele tempo. Então, o modelo daquela época era um modelo de perseguição às pessoas, a grupos, sair nas ruas, nas casas. Só para a gente ter se me permite lançar essa ideia, aconteceu em Cuba, quando Fidel Castro não quis permitir que acontecessem os cultos cristãos, ele mandou fechar todos os templos religiosos. E aí disse, vocês podem pregar o Evangelho em salas. Aí, o grupo continuou crescendo, aí proibiu, disse, agora vocês podem fazer isso em lares. E aí a igreja triplicou quando se começou a fazer trabalhos. Por quê? Porque aí foi que as pessoas tiveram mais tempo para ficar em casa, para estudar a Bíblia e, consequentemente, ambiente familiar. E aí explodiu, né, a questão do crescimento dos cristãos naquele país. É aquilo que eu venho falando para você. As pessoas que congregam conosco, nós não temos, como eu disse, perseguição como antigamente não existe mais. Mas as pessoas que congregam conosco, a primeira coisa que eu desejo, como pastor, como autoridade espiritual dessa igreja, faço questão, venha estudar o Evangelho. Até nisso, com relação às pessoas, pode perguntar, porque às vezes alguém pode ter timidez, pode ter vergonha, quando ser indagado pela rua por um amigo. Você agora, como se dizia antigamente, você passou para lá de crente, você virou crente. Não, na verdade a gente não... Hoje se converteu. Hoje você se converteu, né? Então, nós fazemos questão de que a pessoa possa dizer, olha, Cristo, Deus, eu estudei a Bíblia, me aprofundei na Bíblia, nos estudos, eu entendi o amor de Deus, o plano que Deus tem para a minha vida, e hoje eu sou um crente, um cristão praticante do Evangelho, né? Sem problema. Essa é a nossa missão, essa é a nossa visão, certo? É a gente estudar a Escritura Sagrada. Nós queremos deixar isso claro. O senhor já teve algum problema com o relacionamento entre os que frequentam a igreja presbiteriana, entre essa questão de se dedicar para a igreja, ser realmente da presbiteriana? O senhor já teve algum? Não, nunca tive, nem aqui, e nem... Aliás, posso abrir um parêntese? Você falou essa questão de perseguição, me lembrei agora que a igreja, uma igreja do pastoreio, era do lado de uma casa e alguém um dia foi... eu tive que ir ao fórum para responder em nome da igreja por barulho, né? Que tinha bateria, mas exatamente alguém disse, olha, tem um barulho, porque isso, aquilo, mas aí o juiz usou esta frase e disse para aquela pessoa, dê graças a Deus, você tem uma igreja do seu lado, porque você só tem ouvido coisa boa. Já pensou se você tivesse ao lado da sua casa, com outro tipo de vizinho, de comportamento, de ideias? Dê graças a Deus. Ele era um religioso, não era evangélico, mas ele era uma pessoa religiosa. E foi um bom conselho. E depois aquela pessoa veio me pedir desculpa, né? Em que eu gravei meus CDs também, e ela, quando gravou, ela veio me pedir um CD, e eu dei para ela, não vendi, mas dei, fiz questão de que ela ouvisse a palavra de Deus cantada, né? Então, às vezes acontece com isso, de você menos pensar alguém se incomodar por causa de um barulho, mas no caso aqui de Pombal, nós estamos aqui há 6 anos e meio, muito pelo contrário, eu acho que Pombal é uma cidade acessível ao Evangelho. As pessoas, a sociedade, ela é acessível, elas respeitam também as autoridades constituídas, eclesiásticas. Eu posso dizer pelas pessoas que eu convivo, né? Convivo aqui em vários lugares. Eu posso dar um exemplo aqui que nós fazemos isso não constantemente, mas nós vamos às escolas, dar palestras, como fomos agora no Dia das Mães, dar palestras sobre família, sempre no Dia dos Pais, no Dia das Crianças. Nós somos convidados por diretores que não são evangélicos
que não são membros desta igreja e que não tem nem professores, nem membros desta igreja que são funcionários da escola. Mas por entender que nós temos levado o Evangelho, a palavra de Deus, de uma visão bíblica, respeitando, evidentemente, todas as diferenças religiosas. Né? Ali na escola Menino Jesus, o Adriano, que é uma pessoa que a gente tem um respeito, sempre que possível, inclusive agora, dia 9, vamos estar lá, sempre que possível, nós fazemos um culto lá, juntamente com o Paulo, que é professor, está aqui, sempre vem de Campina Grande, e nós fazemos um trabalho de evangelização para primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então isso é muito bom, a gente ter acesso de poder levar o Evangelho, ensinar, né, a palavra de Deus a essa juventude, e através da escola, né, através desse respeito que a cidade tem também à autoridade eclesiástica evangélica. E eles não são evangélicos, mas eles, creio eu, têm esse acesso exatamente por entender que a gente está prestando um serviço bom para ajudar no desenvolvimento também e ajudar as famílias, que é muito importante também. O senhor já deu uma lição, já fez interpretação, já falamos de evangelho, já falamos de perseguição, mas vamos voltar para o aniversário da igreja. 3 de agosto, aniversário da igreja presbiteriana. Você está preparado para essa data tão importante para a igreja? Bem, nós teremos o primeiro culto, o primeiro momento de adoração e louvor, que vai acontecer agora sábado, a partir de 19h30, 7h30 da noite, onde o Ministério de Louvor estará aqui cantando, louvando, e nós queremos convidar a todos aqueles amigos, as pessoas que vão estar ouvindo, né, e vendo esta gravação, que nós sentiríamos privilegiados de recebê-los aqui no próximo sábado, 7h30 da noite, domingo às 9 da manhã e também à noite, à tarde, né, às 18h30, 6h30, até 8 horas da noite, o nosso culto. Então, vai estar conosco o pastor Tiago. O pastor Tiago é pastor da Terceira Igreja Presbiteriana em Patos, pastor jovem e recém-ordenado, estará conosco, um grande amigo, pessoa muito bem preparada. Eu tenho certeza que as pessoas que estiverem conosco aqui vão se sentir muito bem acolhidas e muito bem abençoada pela palavra que o Tiago trará. Então haverá esse momento, ele também vai estar pregando pela manhã, no domingo, e eu estarei encerrando a conferência de aniversário à noite, pregando também no domingo. Qual a importância para vocês comemorar a data 78 anos e também a nível nacional a igreja está também de aniversário? Esse é um momento, como se diz, histórico, né? Ímpar. Eu me sinto assim, como pastor, no momento dessa igreja, eu me sinto muito privilegiado de fazer parte dessa história e creio que todos os membros, né, é como se você botasse, como se diz hoje, hashtag eu faço parte dessa história. Exatamente porque a história dessa igreja é linda, é uma história também de luta, de sacrifícios, de famílias. Aqui nós temos senhoras com 70 e poucos anos, 80 anos, que estão há muito tempo aqui, há mais de 50, 60 anos aqui. Né? Outros que Deus já levou para a glória, mas todos os membros têm esse privilégio de estar fazendo parte dessa história, e eu, como pastor, me sinto privilegiado de estar sendo pastor no tempo de hoje, como também, por extensão, a IPB no Brasil, né? Nesses mais de 150 anos, 158 anos, uma igreja, como eu disse, uma igreja que não muda, uma igreja que tem uma identidade, uma igreja que tem uma bandeira doutrinária centrada na Escritura, e tudo o que acontece aqui, o mesmo modelo que está aqui, nós temos em todo o Brasil. A igreja presbiteriana, ela vai além das fronteiras. Nós trabalhamos entre as tribos, nós temos missões nacionais, nós temos missões internacionais, nós temos o Evangelho sendo pregado, anunciado no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, nós estamos em todos os cantos desse país, das menores cidades,
dos povoados menores, como também nos grandes centros. Você me fez essa indagação também a respeito da IPB. A IPB, como ela sempre foi voltada para o ensino, hoje nós temos escolas, nós temos seminários, nós temos, que talvez poucas pessoas não conhecem, mas a Universidade Mackenzie, que é a maior faculdade da América Latina, ela é da Presbiteriana, é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em São Paulo, ela tem em outros estados, mas é uma faculdade muito conhecida. E nós temos colégios com mais de 120 anos em Garanhuns, em Recife. Então nós temos seminários por várias capitais, Recife, Teresina aqui no Nordeste, que é a formação pastoral, né? E aí esse contexto que levaria muito tempo para que a gente pudesse contar toda a história da Igreja Presbiteriana, a forma como ela começou e iniciou aqui no Brasil. Mas hoje, no dia 3 de agosto de 2018, ao mesmo tempo que a gente está aqui comemorando 78 anos, também da IPB, eu que nasci num berço presbiteriano, né, de avós, de bisavós, eu me sinto assim muito privilegiado e muito abençoado de ser pastor dessa igreja, porque realmente Deus tem me abençoado muito na minha estada aqui nesse lugar. O que acontece nessa mesa onde nós estamos? Qual é o momento que ela é... Pronto, essa mesa que nós estamos agora é uma mesa que nós já usamos um domingo por mês, que é o momento da comunhão, que é o momento da ceia do Senhor. É um dos sacramentos que o Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja. É o momento que nós chamamos de comunhão, né? Onde é distribuído para os membros o pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue do Cordeiro. É interessante só lembrar dessa simbologia, que no passado ela não era da maneira, evidentemente, nos tempos de Jesus, como nós servimos aqui, nesse nosso tempo. Você vê como muda as coisas. Nos tempos de Jesus, quando ele distribuiu esses elementos e ensinou o sacramento para o povo, o pão era um pedaço único, era um pão único, onde ele era distribuído para cada apóstolo, e ele tirava um pedaço de pão e ali participava. E em seguida, Jesus serviu vinho numa taça só, e cada um tomava na mesma taça. Mas com o tempo, a questão de higiene, a questão das coisas que a gente, né, das doenças, das bactérias, então tudo se mudou. Hoje nós temos a parte do pão, que cada um pega individualmente, e também do vinho. Então essa mesa, quando a Bíblia diz que é a mesa do Senhor, que é o momento em que Jesus Cristo diz: quando vocês estiverem fazendo este ato, vocês estão lembrando do que eu fiz por vocês. Isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Então nós fazemos isso em memória de Cristo. Nós não estamos comendo a carne, mas nem o sangue, mas está simbolizando o que aconteceu através do sacrifício de Jesus. Então essa mesa, ela é usada no primeiro domingo, que é a nossa ceia do Senhor, ela é usada sempre, feita no primeiro domingo do mês. Então, quem pode participar? São os membros, que nós chamamos de membros comungantes, que são aqueles que são membros, que se prepararam e hoje são membros dessa igreja. E membros de qualquer outra igreja evangélica, genuinamente evangélica, também pode participar desse dia, desta mesa. Então, nesse caso, falando deste local, é um local que a gente usa uma vez por mês. A igreja presbiteriana, ela preserva a imagem de Cristo somente? Olha, nós temos Cristo como o cabeça da igreja. A Bíblia diz que ele é o cabeça da igreja. Nós adoramos a Cristo. Quando a gente faz isso, nós estamos mostrando que nós estamos cumprindo a Escritura. Cristo é o Senhor absoluto. A Bíblia diz que não há um meio entre os homens e Deus, se não for através de Jesus Cristo, para se chegar à eternidade. Então, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus Cristo é o Senhor absoluto, né? É o Deus que se fez carne, como diz no Evangelho de João capítulo 1, e habitou entre nós. Então, nós servimos a Cristo, nós acreditamos no sacrifício dele, na cruz do Calvário, na sua ressurreição, que nos deu essa condição de hoje servirmos a ele. Então, a mensagem que nós aqui estamos de domingo a domingo,
é essa mensagem de levar o que o próprio Jesus Cristo disse à humanidade: arrependei-vos, né, voltai-vos, venha até mim, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu aliviarei. Então, o fato é que a missão da igreja é pregar a salvação por meio de Jesus Cristo. Toda a Escritura, ela é centralizada e leva à pessoa de Cristo. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento, tudo leva à pessoa de Cristo. Porque foi Ele que veio para morrer por nós pecadores. Então, essa é uma mensagem central também da igreja, como a mensagem central da igreja presbiteriana, que nós cremos na soberania de Deus, exatamente por isso. Deus, ele é soberano, ele escreve a história, né? E, consequentemente, dessas coisas maravilhosas que Deus nos dá foi ter dado o seu único filho para se entregar por nós. É exatamente isso que a gente vai estar celebrando aqui. É que todas as vezes que nós vamos à igreja, nós vamos agradecer a Deus pelo amor, pela forma como nós fomos alcançados, né? Como Ele entregou, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem da IPB em 158 anos, essa é a mensagem da IPB de Pombal, dizer que Cristo salva, que Cristo ama todos os homens pecadores e que espera que o homem seja tocado, seja ensinado a respeito desse grande amor. E por isso que nós nos alegramos, porque tantas vidas aqui têm sido alcançadas, não pelo pastor, não pela instituição, mas pelo amor e pela graça de Deus. Essa é a missão da Igreja Presbiteriana em Pombal, e a gente convida as pessoas que, neste fim de semana, por esta ocasião tão especial, aonde nós teremos também a alegria de termos o nosso coral, Filhos de Sião, que vai estar aqui, né, também louvando com muitas vozes, glorificando a Deus, como fazemos em dezembro, na cantata, né, que você também já assistiu. E agora nós voltaremos com o coral nesse final de semana, onde teremos um momento muito especial. Além do louvor a Deus, o grupo, o coral e a pregação do Evangelho, que é o centro, né, desse culto, que é a centralidade do culto, que é Cristo, que é o momento em que Deus fala conosco quando se expõe a Escritura Sagrada. Eu ficaria uma semana conversando, batendo papo, mas parabenizar pelo aniversário da igreja, tanto de Pombal quanto a nível nacional, e vamos deixar aqui o espaço para que o senhor possa agradecer, porque para que os eventos aconteçam, tem um pessoal por trás disso. Sim. Então, o senhor, como líder deles, pastor, fique à vontade para agradecer esse pessoal, que quando as pessoas aqui chegam, já está tudo preparado. Fique à vontade. Isso. Bom, eu quero agradecer, evidentemente, em primeiro lugar, o conselho dessa igreja, que são os presbíteros, né, que compõem a liderança dessa igreja, que são os primeiros a se propor a ajudar, aos diáconos, né, que estão no serviço. Quando todo mundo chega aqui, está as cadeiras, está tudo bem arrumado, está tudo muito preparado. As sociedades da igreja, aos homens, aos jovens, né, do louvor. Então, a gente é grato por todos aqueles que se envolvem, direto ou indiretamente, na organização dos eventos da igreja. Aqui nós temos realmente pessoas muito amáveis, pessoas muito participativas, e eu quero aqui, através desse momento, agradecer a Deus pela vida da liderança dessa igreja, de todos os irmãos que têm, como se diz, por trás das cortinas, né, ajudam a manter toda esta estrutura e possibilitando que a gente tenha qualidade naquilo que a gente está fazendo. E eu quero agradecer a você, né, a Francélio, a você por nos dar esse presente de poder passar para os ouvintes do canal de vocês a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Igreja Presbiteriana e aproveitar, convidá-los para que as pessoas, sem compromisso, se quiser conhecer um pouco mais da nossa igreja, nós estamos aqui toda semana para poder conversar e receber os amigos também para serem abençoados pela palavra de Deus. Agradecer primeiro a Deus, né, que é o
o arquiteto. Sim, sem dúvida. Por nos dar a oportunidade de estar conversando com o senhor nesse momento. Agradecer também a Clemildo Brunet pelo nosso interlocutor, para que a gente pudesse aqui se encontrar na igreja, falar do aniversário, ele que também é da presbiteriana, sim, né? Sim. Enfim, agradecer esse momento e estamos sempre abertos, estaremos sempre abertos para a igreja presbiteriana, pastor Júlio Limar e a todos que desejam falar no nosso canal. E lembrar também que final de semana, né, Francélio, o Comboio de Fama vai estar transmitindo os eventos, sempre em tempo real e ao vivo aqui da igreja, sim, a gente, por motivo do aniversário. Quero agradecer esse colaborador, o Clemilton, que fez todo o esforço, o sacrifício para que isso acontecesse. E agradecer também já que o Francélio passou para nós, que estará aqui fazendo ao vivo toda a transmissão e vamos divulgar nas redes sociais para que todas as pessoas, os amigos, tanto aqui na Paraíba quanto os nossos amigos no Brasil, né, através do Facebook, temos tantos, vamos comunicar que o nosso culto estará sendo transmitido ao vivo através do canal de vocês. Então, muito obrigado. E a mensagem que eu deixo no final é que Deus abençoe ricamente a todos vocês. E deixar uma frase aqui: não parem no meio do caminho, pois quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Que Deus abençoe ricamente a todos os queridos ouvintes deste maravilhoso canal e que Deus abençoe a vida de vocês e a todos nós. Grande abraço. Conversamos com o pastor Julimar da Igreja Presbiteriana pelo motivo dos 158 anos de igreja aqui em Pombal e também aniversário da Igreja Presbiteriana no Brasil. Boa tarde a todos e a gente se fala quarta-feira.